Olá, meus queridos telespectadores. Quero contar uma história da minha vida muito emocionante. Eu estava em meu habitat natural, scrollando pelo Twitter, quando de repente eu me deparei com alguns memes, tipo esse daqui. As almas das crianças, depois de mais de 30 anos de sofrimento, finalmente descansaram graças a você. E agora elas estão livres para seguirem o seu caminho. De relance, eu só olhei e falei: legal, né? O amino acabou, que doideira, né? E ignorei isso. Até que eu me deparei de novo, percebi, o amino acabou. O amino acabou? O amino? O amino acabou? E pros desinformados e ateus disso, eu pesquisei aqui Amino Sans, só pra ter algum link pra clicar sobre o amino. E vamos tentar clicar. Bom, não carrega. Tá bom, pode ser só isso, né? Pode ser só esse link. Vamos descer aqui. História do Sans. Pô, eu quero ver a história do Sans. Não abre também. Então vamos pesquisar outra coisa. Amino Bend. Deve ter. Bend seus amigos. Ó, isso aqui é uma fanfic, talvez? Vamos ver. Não dá pra acessar. Enfim, eu acho que eu não preciso mostrar mais. Também tem isso aqui. r/amino, que é um Reddit do amino. É um Reddit gringo, infelizmente, né? Porque eu não sei se tem BR. Eu acho que não. Mas aqui tá escrito: Amino já morreu. O amino foi removido da Play Store. É o fim desse app morto que vai fechar? Será que o amino vai sobreviver até 2026? Ou pelo menos viver até 2026? Como a gente vai contar pra ele? Enfim, aqui mais gente falando que caiu e é a mais pura verdade. Esse meu microfone multiuso, ele, por enquanto, só grava meu áudio. Mas se você perceber bem, eu cliquei em um negócio e eu cliquei no app do amino. Tá dando erro. Tô recarregando aqui, não vai. Eu vou nos meus chats. Erro. Tá morto. Aceita aí, você que era o maior fã do amino. Às vezes amar é deixar aí, né? Esse Reddit do amino também tem algumas coisas interessantes. Infelizmente só gringa, então não vou nem olhar. Mas tem o iceberg do amino. Quem sabe eu faça isso. Olá, eu tô aqui outro dia, um tempinho depois de gravar esse vídeo. E eu tô aqui pra regravar, porque uma parte do vídeo corrompeu e eu perdi. Que é basicamente a parte principal, que é ver nossas pérolas do amino. Enfim, né? Eu já tô aqui, vocês estão vendo, com outra roupa, outro estilo, outro tom de voz. Eu nem mais tô gripado, porque eu tava gripado quando eu gravei. Enfim, né, vamos tentar reaproveitar de novo o que eu tinha reagido já. Enfim, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de analisar alguns TikToks, só pra poder ter uma discussãozinha. Aqui a gente pode ver o meme que eu já mostrei pra vocês aí, né, na edição. O meme BR, né, mas isso não é exclusivo do Brasil, porque a gente consegue encontrar aqui um meme gringo pra mostrar que isso não é um trauma unicamente brasileiro, e sim de pessoas de diversas gerações e de diversas nações, ou seja, né? O amino é um trauma global, trauma geracional, podemos dizer, né? Eu, em 2019, acordando com 16 notificações do amino, entre elas, um dos líderes coringou e ameaçou deixar o cargo. Um curador era, na verdade, um Jack, o membro favorito da galera, fez um post de despedida e ataques a honrando com um chip estranho. Sendo sincero, eu não posso me identificar muito com essa situação, porque minha experiência no amino, na verdade, foi bem de boa, porque eu era uma criança bem paranoica com essas interações sociais na internet. Tanto de vídeo que eu via sobre perigo da internet, tanto a educação que os adultos me deram sobre os perigos da internet. Eu era muito paranoico, tinha medo de interagir, né? Mas isso, na verdade, foi até bom, eu agradeço, né? Isso foi uma maneira de me autopreservar e não ter que sofrer coisas tipo isso aqui. Também eu usei muito pouco o amino, eu não usei tanto assim, né? Enfim, agora discutir mais isso, vamos ver esse outro vídeo aqui. Vocês viram que simplesmente o amino sumiu? Um dos aplicativos mais populares da minha época de adolescente simplesmente desapareceu. Você até pode ver, esse cara que já é barbudo, CLT, fedido, até esse cara sofreu com os traumas do amino. Ou seja, é um bagulho intrageracional, traumatizou qualquer tipo de pessoa, né? Ninguém tá salvo da brutalidade do amino. Lembra que eu tinha um amigo aí, o Guilherme, que ele era viciado nesse amino. Que, mano, o cara era doido. Era 24 horas nessa comunidade, conversando com o povo que ele nunca viu na vida. Aí foi quando eu conheci o amino, isso em 2016 ou 2015. O amino era um aplicativo de comunidades, onde você podia entrar em qualquer comunidade, desde jogos, de anime, de filmes, de séries, e até a comunidade que gostasse de, sei lá, ursos polares albinos. Teria gente que ia gostar disso, você ia comunicar com eles, ia conversar e Também muito tinha gente que gostava de comunidades como RP de sexo mais 18, pra mostrar que tinha de tudo realmente no amino, até as coisas mais desgraçadas. Grupo de pessoas ideal pra você. Então por que um aplicativo que era
Ideal, né? Ideal na teoria. O popular sumiu. Eu fui investigar isso e encontrei a resposta. Eu vi vários usuários dizendo que o amino, com o passar do tempo, começou a ter muitos bugs e as atualizações pararam. Além da moderação fraca também. E os usuários lá do começo começaram a sair e outras pessoas entraram no lugar. Golpistas. Então muitos golpes começaram a aparecer e as comunidades também deixaram de existir. Ou seja, o amino começou a ser abandonado pelos seus usuários. Quando começou essa... Isso meio que a gente já sabia, né? Mas eu não sabia que era por causa principalmente de golpistas e bugs que ele tá falando. Eu acho que é meio óbvio que o aplicativo ia ser menos trabalhado. A moderação sempre foi muito baixa, né, no amino. Mas é óbvio que quanto mais ia decair no aplicativo, mais a renda dele, eles não iam trabalhar tanto na moderação, muito menos, né? Algo que eles nunca faziam. E também na estrutura do aplicativo. Isso eu já esperava, mas eu achava que tinha acabado mais pelo outros tipos de crime que rolavam, né? Os crimes envolvendo criança mesmo. E qualquer outro tipo de coisa, mas meio que esperado. Queda, o pessoal ali que criou o amino resolveu tirar eles da Play Store e também da Apple Store. Um exemplo de um aplicativo que era tão popular e acabou caindo no esquecimento. Mas eu quero saber, você aí usava o amino? Enfim, eu usava, eu vou falar mais pra frente no vídeo, porque eu já sei, né, que eu gravei as outras partes. Mas eu usava entre 2017 e 18, por aí, né. Possível que seja 2016. Mas não falava muito. Eu fazia parte da comunidade de Undertale e FNAF. Eu não sei muito bem o que eu vivi lá, mas eu lembro principalmente que eu fazia quizzes e que eu consegui uma certa relevância, mais ou menos, né? Aqui tá talvez uma resposta do que pode ter acontecido com o amino, que é meio que uma só suposição, né? Eu vou falar mais pra frente do vídeo. Eu não sabia que podia ser disso, porque eu não tinha visto esse vídeo inteiro. Mas interessante. Mas vamos sair desse papo mais sério e entender o fim do amino, porque isso aqui é um legado pro amino, né? Um legado pra esse lugar lindo e maravilhoso. Vamos ver as pérolas que o amino guardava pra gente. Migrando dessa rede social maravilhosa que é o TikTok. Se você quiser me seguir, tá aqui meu perfil na tela. Mas vamos pro Twitter. Aqui a gente tem essa imagem do Sans, que na verdade é um GIF que tá pausado. Uma coisa legal é que ela veio do amino, esse GIF. Vamos ver. Teoria. Sans tem um órgão genital. Isso aqui é relíquia. Isso aqui é relíquia tanto da comunidade Undertale, tanto do amino, né? Eu sei um pouco sobre essa teoria, né? Mas não tem muito o que falar. Eu só sei que se ele tem é azul. Tristeza que eu não salvei esse post, porque eu acho que veio de uma thread de teoria do amino que tinha muito isso. E agora é Lost Media essa porra. É Lost Media essa teoria. Sei, vai que tem algum lugar. Se alguém quiser desenvolver de novo. E aproveitando que esse app morreu, teve uma pessoa aqui, o @CaitoVesgo, se você quiser seguir e ver o perfil dessa pessoa, fez uma thread das pérolas do amino, aproveitando que o app caiu. Então isso aqui, né, vamos servir para ser a sua injeção diária de nostalgia, para você se sentir suprido dessa necessidade constante que você tem de romantizar o seu passado. Oi, moça. Minha amiga me disse que temos que ser escravos de vocês, meninas. É verdade. Primeiro homem feminista do amino, pose de puta. Luta. Ué, o que ele quis dizer com isso? Era, na verdade, pose de luta ou é uma pose de puta lutando? O amino também é conhecido pelo seu humor incrível, né? Como... E essa é a famosa quebrada no ar. Realmente, porra, os memes eram melhores antigamente. Tô bem de boa. O charme desse meme não é nem isso, né? É o que tem embaixo. Mano, veio do amino de Hora de Aventura, nem do Band. Qual que é o sentido? Um bagulho foda, né? Que eu não vivi muito, mas falando de K-pop antigamente, existia já. É um bagulho meio antigo, né? Acho que eu não ironicamente foi se formando desde o hit do Gangnam Style, do Psy, que aí o K-pop foi virando mainstream, foi formando uma comunidade. E aí o K-pop era um nicho de nerd, eu acho, né? Tinha, né, até amino K-pop antigamente, antes do ápice da fama, né? Que é quando você falava mal de K-pop e você tinha sua família assassinada. Quando a mãe entra no quarto e era pra você estar dormindo. Quando ela sai. Te enganei. Realmente, né? Que humor bom. Quem aí lembra do ápice da fama do Psycho, né? Quando eles chipavam o Psycho e Ika, ameaçaram a namorada do Ika. Tá de sacanagem. Ó, o Gojo, Satoru Gojo. Vamos ter que falar no tom dele, né? Ai. Com todo respeito, mas a senhorita é mommy. Olha essa mensagem aí embaixo. Void pediu para conversar com você. Aceitaram? Isso que existia antes dos chatbot de safado do Satoru Gojo. O pessoal tinha que se contentar com isso aí. A fim de cenar um tema baseado em licença pra roubar meme. Meu Deus, eu vivi isso, tá bom? Eu fiz um desse no servidor do GoArt, cara. Não me orgulho. Siga em frente e olhe para
para o lado. Enquanto você lia, o seu meme foi roubado. O que é Kawaii Amino? Imagina, um amino pro app do Kawaii. É a porra da nona camada do inferno. Morte ao pênis muro de 5 centímetros. 19 de novembro de 2018. Ana. Sobre mim. Tenho depressão desde 10 anos. Baixinho, 1,60. Pau pequeno, 11 centímetros. Virgem, não é o signo. PVI e BVL. Fracassado, né? O pessoal tinha nessa época esse humor de ser autodepressivo, sad boy. Mas até aqui tava de boa, né? Mas o pessoal se passava do ponto na hora de se auto-humilhar. Olha o que o cara fala. Jogador de LoL Mono Yumi 700k prata 4. Eu gosto de jogos competitivos e casuais. Não gosto de sério, mano. Sou um mimado afeminado, estranho e esquisito. Um pouco otaku. Não gosto de beber, não gosto de festa. Tenho PC Games. Procuro uma garota depressiva fofinha e YouTube pra me namorar. Mano, eu achava que isso aqui era real, né? Porque tinha muita pessoa assim, principalmente que, né, as crianças que não tinham muito noção do que elas escreviam, né? Mas olha o nome desse cara, Gegelson Costa. Então, mano, o cara já tem maldição de nascer com esse nome e ainda é desse jeito. Desculpa, isso aqui não é real, isso aqui é um bait. Oi, gente, depois de 6 anos finalmente passou a timidez e eu vou escrever aqui. Meu nome é Miguel, tenho pata de gavião, pena de carneiro. Quem não compartilhar essa imagem vai ter um filho funkeiro. Essa mar de amino. Relíquia. Enfim, você está finalmente saciado com essa sua dose de nostalgia? Matou aquela saudade que você tinha do amino? Bom, agora que a gente terminou aqui, a gente vai ver alguns relatos de como era dentro desse app bizarro. Eu separei alguns relatinhos pra vocês, o de texto que eu achei, imagem, e vamos começar. Peguei esse aqui do relatos de roleplay, muitos dos relatos que eu vou mostrar pra vocês, né? Porque isso aqui podia só se chamar relatos do amino, porque é basicamente o pessoal falando coisas de amino, amino é só isso. Enfim, vamos lá. Mano, lá no amino, lá em 2016, eu era literalmente uma criança. Devia ter, sei lá, 10 anos. E tipo, na época ninguém sabia escrever. Eu lembro que na época eu entrei no amino e tinha um RPG lá na FNAF Amino, onde eu e um cara brigamos por uma mina que usava a foto da Baby do FNAF. Eu usava o Fred e a gente brigou, sendo que o cara já namorava essa mina. E no final, ela me rejeitou. Depois eu virei amigo deles. E eu lembro também que eu era muito filho da puta. Eu iniciava um web namoro e saía do chat pra ir pra outro. Teve uma hora que a gente criou um RPG privado de FNAF e eu lembro que eu era tão infantil que eu forçava uma mina a ficar comigo e ela aceitava. E eu falava que eu tinha 40 anos. Por algum motivo o cara se incriminava por nada. Teve outro caso que era chat PV. Eu tinha 2 amigos. Um era o Golden Freddy e o outro era o Fox. Será que era eu um desses? Eu fazia roleplay de Golden Freddy lá no Amino. Golden Freddy e Left eu acho que eu era. Não sei, né? Eu acho que não fazia nada no Amino, mas quem sabe se parece uma memória apagada minha. Mano, eu adicionei uma mina chamada Bombom. Eu lembro que ela queria dormir comigo e eu chamei ela de vadia. Ela ficou puta comigo e foi pra web casa do Fox. Depois eu e o Fox lutou pra ficar com ela. Eu ainda desci o cacete no Fox, sem entonar o alfabeto. E de novo, a Bombom ficou com ela. Não sobrou nada pra esse cara, velho. Sobrou nada pro Fred, velho. Aí eu menti que o Fox traiu ela e web namorei a Bombom. Caralho, essa novela mexicana. Infelizmente na época eu perdi a conta, mas eu tenho muita pérola no amino. Vamos lá ver mais relatos. Eu tava no amino de furry, de boa. Até. Não, já de boa, já amino furry. Tudo bem, né? Não vamos julgar, né? Mas isso aí já tem 2 coisas que tem mais mal fama numa só frase. Até que entrei em cal com um amigo. Vamos chamá-los de Yes. Até que ele comentou de um grupo de RP que ele tava. E na época eu era viciadaço em RP. Aí tá, né, me colocou no grupo de RP que ele tinha com uma galera, tinha mais umas 3 pessoas, Mint, Melone e Puro, até aí tranquilo, até que eu resolvi ler o que já tinha acontecido. Mano, o Yes era tipo quem comia todo mundo, meu Deus. E eles tinham uma censura muito incrível, tipo, mano, você não tá ligado o que eles falavam, eram uns bagulho, tipo, você é bem espaçosa por dentro, passo meu cartão de crédito, meu que tá vazio. Arte da Sedução, o livro, escrito por Yes. A Melone chamava o Yes de papai. Mint tinha uma pica de 50 centímetros. O pessoal era avançado, a gente só não compreendia ele. O pessoal poligâmico, vocês têm que aceitar, mas a poligamia na sociedade é algo comum, velho. A cara dele queimou quando eu disse que tinha visto e ele tem vergonha disso até hoje, cara. Tá, esse aqui é nossa, esse é longo. Esse aqui talvez seja meio diferente, tentando achar um relato que não seja sobre sexo. Que o ADM dessa página falou, fazer tipo uma dinâmica de eu sou babaca, não sei se vocês já viram, mas basicamente existe um vídeo de pessoal que vê história do Reddit e julga
julga se a pessoa foi babaca nessa situação. Existe um Reddit pra isso. Se você conhece, você deve ter conhecido pelo Luba TV. De qualquer forma, a gente vai talvez julgar se o cara desse protagonista desse relato foi um cuzão. E enfim, vamos lá ler logo, para de enrolação. Eu vim encontrar um relato de um arrombado aproveitador que só batia em gente mais fraca. Tá, vulgo eu. Tá, eu pensei que ele ia falar de outra pessoa. Como assim batia em gente mais fraca? Vamos ver isso aqui. Lá pra 2018/2019, eu só acenava um RP de DBZ, bem tóxico. Dragon Ball Z? A galera se xingava toda hora e tu precisava tomar cuidado pra não ser espancado de graça. Teve um dia nessa mesma comunidade que um moleque apareceu lá postando gore no feed. Mas isso fica pra depois. Como assim, o cara solta essa bomba atômica e fala, deixa pra depois. Chamou minha atenção, não vou julgar, né? O cara chamou minha atenção, vamos continuar. O motivo pra eu ser tão pau no cu é que um dia eu conheci um moleque bem gente boa. O personagem dele tinha uns 12 anos e era aprendiz do meu. Já começa aí. Eu usava o moleque pra farmar pontos pra rank e ficar mais forte, mas beleza. Foi passando um tempo e a gente virou amigo. Ele disse que também queria ter uma comunidade de RP de Dragon Ball Z. Eu tô supondo que é Dragon Ball Z, né? Então, como um bom amigo que eu era, eu falei, bora, cria uma comunidade e ela tava morta já na criação. A gente chamou uns caras daqueles outros RP de Dragon Ball Z e eles entraram. Cenaram um pouco com os sistemas que já estavam prontos e é isso. Ela morreu pouco tempo depois. Um pouco antes da comunidade morrer, ele disse que ia sair do Amino por uns dias e me deixou no cargo de agente. Como ele imaginava que ele não iria reclamar, eu acabei apagando a comunidade porque ela tava morta de qualquer forma. Quando ele voltou dessa saída dele, me chamou no PV do RP de Dragon Ball Z original, dizendo que tava chorando, como eu era capaz disso e como eu podia apagar a comunidade que ele botou tanto esforço pra fazer. Eu só respondi com, ela tava morta, não tinha o que fazer. Ele saiu da conversa e acabou aí. Queria saber de tu, Ademi. Eu sou um pau no cu, arrombado por fazer isso? É esse o relato. Tá, no caso, gente que vai julgar, filho da puta, né? Cusão, você nem perguntou pro cara, é óbvio, né? Coisa mais óbvia, você apaga a comunidade que o cara tinha, mesmo que tava falido, mesmo que um bagulho tava destinado ao fracasso, às vezes ele tinha outros planos, às vezes ele queria manter só porque ele tinha um afeto com aquele lugar, não sei, podia dar uma outra utilidade, e é um bagulho que não é só você que criou, né? Eram vocês dois, mas enfim, pelo menos eu acho que esse é um dos relatos mais leves, apesar desse cara ter dado um bait bem pesado desse tal de gore aí. Enfim, a gente já viu muito relato de texto, a gente vai tentar ver uns relatos aqui no TikTok, pessoal falando sobre o Amino, pra tentar refletir e pontuar algumas coisas. Bom, aqui eu resolvi pegar alguns relatos, né, de TikTokers. Eu baixei os vídeos, né, mas eu baixei o vídeo pelo TikTok pra deixar os arrobas, caso vocês quiserem ver os perfis. Também eu vou botar uma print dos perfis que apareceu, se vocês quiserem seguir essa pessoa depois, enfim. Como assim o Amino acabou? Pra quem não sabe, o Amino era um aplicativo pra fazer amizades virtuais, onde você podia entrar e criar comunidades, né? E dentro dessas comunidades tinha, tipo, muitas funções. Dava pra você fazer quiz, blog, posts, wikis, era uma porrada de coisa, dava pra fazer tudo que você pode imaginar. Qualquer coisa que você estivesse procurando ia ter lá, tinha a comunidade literalmente tudo. E todo mundo que é cronicamente online em algum momento da vida já usou o Amino. E eu, como uma pessoa que comecei a mexer na internet muito cedo e sempre fui muito cronicamente online, né? Eu comecei a usar o Amino com meus 7 aninhos de idade. Gente, naquela época, pra mim, o Amino parecia um paraíso, entendeu? Mais ou menos eu acho que também essa época que eu comecei a usar o Amino, né? Ainda bem que eu era uma criança paranoica e nunca fui afetado pelo maldades de lá, mas enfim, vamos continuar. Mesmo que o Amino tenha uma fama bem ruim, por conta que aconteciam muitas coisas inapropriadas lá, ao mesmo tempo que aconteciam coisas inapropriadas por conta dos usuários, né? Era extremamente divertido. Lá tinha literalmente tudo, você podia fazer qualquer coisa e era muito legal. E pra vocês terem uma noção, eu já criei uma comunidade no Amino há um tempo atrás. E assim, lá eu fiz muitas amizades e a gente era um grupo. E pra vocês terem noção, eu converso com essas pessoas até hoje. Tipo, eu tenho amigos que é de anos. Tipo assim, no grupo que a gente formou naquela comunidade. É exatamente um bagulho muito comum, né? Você entrar nessas comunidades online que eram meio esquisitas, o próprio servidor Golart, talvez. Apesar da toxicidade do lugar, você fazer umas amizades duradouras, né? Sempre no monte de lixo tem a chance de ter um PS4 escondido. PS5, né? Por que eu falei PS4, né? Tô sendo mais honesto com a realidade brasileira. Vai fazer 5 anos que a gente conversa, tipo, e a gente é amigo até hoje. E mesmo que a gente ainda conversa por outros meios, né? WhatsApp, Instagram. Porque assim, lá tava todas as nossas lembranças dentro daquela comunidade. Tinha tudo que a gente já fez durante a nossa amizade. Lá tinha todos os arquivos de todo o roleplay que a gente fazia. Lá tinha piadas internas nossas, tinham posts envolvendo brigas que a gente já teve. E tava tudo lá. E toda vez eu gostava de entrar lá e rever aquelas coisas pra relembrar. O Amino em si é um aplicativo extremamente nostálgico pra todo mundo. E é muito triste que eu nunca mais vou poder abrir o Amino pra matar a saudade da época onde eu usava o Amino. Que era uma época muito boa, né? E também é muito triste pensar que os futuros adolescentes não vão saber o que é o Amino e não vão ter uma experiência com o Amino. E de certa forma até que é bom, porque o Amino não era o aplicativo mais saudável de todos. Enfim, né? Eu trouxe esse vídeo aqui pra mostrar esse contraponto também, que o Amino também não é só merda, desgraça. Também, né, porque eu não tive uma experiência muito negativa com o Amino, né? Acho que não foi nada negativa, pra falar a real, pelo que eu lembro. Mas também porque eu nunca liguei muito pro Amino, pra ser sincero. Como eu disse, eu não interagia muito, era meio paranoico. Mas o Amino não é de todo mal. Isso a gente pode ver em qualquer comunidade. Tem vários
exemplos de comunidades que são faladas que é ruim pra caralho, tóxico. E sempre tem esse lado bom, né? Tipo, quando eu fiz o vídeo do Map City, eu falei sobre minha experiência lá. Sim, tem muita merda, eu já vi muita merda lá, mas eu gostava ainda. Parte pode ser porque a gente tem essa memória afetiva, o lugar que a gente participou, né? Mas também porque não dá pra reduzir tudo a merda, né? A premissa da mina é muito interessante, né? Mas parece que essa premissa tá fadada da desgraça, né? Porque você vê, todo aplicativo que o youtuber divulga de comunidade, de coisas parecidas ao Amino, que conhece esse aplicativo para você conhecer pessoas novas, ter novas amizades, que tem comunidades diferentes dos seus interesses, alguém pra você conversar sobre, sei lá, sua espada favorita, Terraria, ou assim. Sempre parece que tá meio falado o seu pandemônio na Terra, tipo o Project Z. E enfim, a gente, pra complementar esse meu ponto, né, esse ponto que não tem tudo de ruim, no Amino, né, eu também trouxe outro vídeo de um cara que... O Amino morreu. Ver a morte do Amino é algo que todo mundo sabia que era inevitável, mas é tipo ver aquele seu tio, que é meio legal, mas você sabe que comete uns crimes e ir pra cadeia. Porque assim, eu escolhi também esse vídeo por causa que eu achei essa analogia muito boa. Eu acho identificável demais essa analogia aí. Internet não monitorada, nessa fase entre 2018, 2016 e 2020, já esteve em alguma comunidade, provavelmente tem algum trauma do Amino. Mas eu sou criança da internet. Se não fosse o Amino, eu provavelmente não ia ser esquisito assim. Talvez seria melhor não ter conhecido. Ou não, né? A gente não sabe. Mas também fez bastante parte de mim. Bastante não, né? Mas é uma parte de mim que demonstra o ser nerd esquisito que eu virei. Não sei quão bom, quão ruim, mas eu definitivamente tenho um apreço por isso, de certa forma. Podia ser algo bem pior, continuar. E com todo respeito, que bom que ele foi embora. Mas eu não consigo só descartar o fato de que tem muitas lembranças atreladas a essa comunidade. O fato de que, provavelmente por causa dela que eu desenho, e muita gente por causa dela que desenha, sendo que a primeira grande... Então, isso é um bagulho interessante. Falando sobre esse bagulho de ser parte da sua vida. Às vezes, o lugar mais desgraçado do mundo foi o primeiro lugar que você entra em contato com seus verdadeiros interesses, né? E descobriu suas habilidades, seus dons, o tipo de coisa que você gosta. E é isso, eu não sei muito bem como complementar direito, né? Continua esse vídeo. Eu fiz parte da comunidade de uma youtuber de animação pequena. Acho que nem era tão pequena, na verdade. Mas era ritualístico, era... Caralho, agora que eu percebi a animadora que ele tá falando. Nossa, esse aqui, caralho, esse aqui é muito nostálgico pra mim. Pera aí, eu não achei que eu ia me identificar tanto com esse vídeo. Mano, essa mina aí, ela fazia uns vídeos de baldes basics. Muitas vezes também com áudio de vilanesco. Tá, vamos ver. Vou até meu amorzinho e vou dizer, oi, gatinho. Aí ele vai responder, venha para os meus braços. E eu vou dizer, eu te amo. E aí eu me jogo nos braços dele e seremos felizes para sempre. Eu assisti quase tudo na época, cara, eu acho. Ela criou um tipo de espécie própria de você. Eu achava muito pica. Eu falava, que porra que são esses bichos? Essa era a parte mais interessante. A pessoa criou uma própria espécie. É tipo, uma criação totalmente original dela. E botou nessas animações. E eu falava, que porra de personagem é esse? Isso é muito interessante. Isso é foda pra caralho. Porque eu gostava de Baldi's Basic, né? Apesar de não ser a melhor coisa, né? Vamos negar que todos nós gunamos pro balde. Desculpa nojeira. Nojentos no nariz, eu tô gripado. Me perdoe, né? É difícil, youtuber, né? A gente não tem descanso. Mas era ritualístico, era todo dia eu usava Amino. E eu tinha, tipo, 12 anos, 13 anos. Então você só pode imaginar o que isso faz com a cabeça de uma pobre criancinha. Tanto que eu me desenvolvi pra ser esse jovem adulto super competente, maturo, legal. Existem dois grupos de pessoas que conhecem o Amino. Quem fez ativamente parte e quem conheceu por youtuber de polêmica. O que é justificável. O Amino era meio que uma terra sem... Bem que eu não sou nenhum dos dois, né? Eu conheci por youtubers, né, que eu gostava e quis fazer parte da comunidade, mas nunca fui muito ativo, né? Que eu me lembro. Porque mano, todos os chats que eu tava foram deletados, velho. Isso eu tenho certeza que esses chats que eu tava, se pá, não acontecia as paradas muito legal, não. Porque assim, qualquer um podia criar uma comunidade, gerenciar ela como quiser, com os mods que quisessem. Eu já vi casos de gente estimulando coisas terríveis. Mas no fim dá um amarguinho ver ir embora, né? Porque fez uma parte muito intrínseca da minha infância. Agora, se você ainda tinha Amino instalado, se eu não me engano, ele ainda tá no seu celular. O que eu tô falando é que ele não está mais na Play Store. Não é mais acessável, não é mais baixável. O que demorou também, porque se eu não me engano, eles tomaram, entre ano passado e esse ano, uma dúzia de processos. Mas enfim, só queria comunicar isso que aconteceu. Descanse em paz, Amino. Eu sabia, na verdade, né, o porquê desse fim. Isso que eu perguntei, por que do nada? Por que não antes? Por que não mataram essa merda antes? Mas parece que, né, eu não sabia essa porra de processo. Imaginável que ia tomar algum tempo, né, mas eu acho que se pá, eles tomaram isso antes, né, porque faz tempo que falam desse bagulho do Amino ser criminoso. Se pá, tipo, chegou num ponto que os usuários estavam tão baixos que não dava nem pra fazer mais nada. Dava nem pra deixar numa máquina de hospital com o meu aparelho desligado. Assim... O Amino sobrevivendo só por aparelhos, nem... Acho que esse foi o último suspiro, né? Um golpe final de misericórdia no Amino. Enfim, né? Esse bagulho que ele falou também é muita verdade. Apesar de ter muita coisa ruim, dá um amargo, né? Porque foi algo que fez parte da gente. Vou falar um absurdo aqui, né? Mas o Amino é tipo um relacionamento abusivo. Uma espécie de relacionamento abusivo, porque tem partes boas, marcantes. O início talvez foi bom, mas e é difícil, né? Porque você tem uma forte conexão emocional com esse bagulho. Mas era ruim pra porra. No fim, esse é um dos
dos venenos da nostalgia, né? Cegar a gente dessas partes da nossa vida. A gente tem uma puta conexão, mas no fim era uma merda. Às vezes o presente e o futuro é melhor, né? Mas enfim, agora que a gente já teve essas putas reflexões, acho que isso foi o fim do nosso vídeo do Amino. Tentei deixar mais simples, né? Esse vídeo tá longo pra caralho, mas não tenho muito pensamento, só eu vendo bagulho assim, conteúdo bem fácil. Mas o que eu queria só fazer uma homenagem rápida, né? Pra essa rede social que me marcou um pouquinho, marcou um monte de gente, provavelmente, que assiste isso aqui. Enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você puder, deixa seu gostei, se inscreve e principalmente nesse vídeo comenta um relato seu do Amino. Vai ser muito interessante ver novas perspectivas. E enfim, se quiser compartilhar, compartilha. Enfim, muito obrigado. Vídeo mais simples, né? Pra eu poder editar mais rápido e surfar no hype disso. Dificilmente tem coisa no hype que eu gosto de comentar. Eu tive sorte, né, do Amino acabar. Então é um bagulho que sempre tinha um pouquinho de interesse, né? E falou, assiste os próximos vídeos aí.